Olá, muito boa tarde para você, boa terça-feira, obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Por aqui, mais uma edição do Telejornal NT Sul começando e nós vamos aos destaques desta edição. Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprova o reparcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. A proposta foi aprovada por 8 votos favoráveis e 7 contrários, prevalecendo a vontade da Prefeitura. Cachorro cai em bueiro e fica preso na tubulação. O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros e até uma escavadeira, mas foi um morador de Cachoeira do Sul que salvou o animal. Deu, tá ali. Puxa ele. Eita! Aê! Você não pode perder essa história. E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os conselhos municipais de saúde. E isso favoreceu, digamos assim, a defesa dos usuários, a defesa da população, para garantir o direito à saúde. E nós vamos receber hoje ao vivo no estúdio do NT Sul o presidente da 26ª edição da FENARROZ, Rogério Brant. Na pauta, os detalhes do novo perfil da feira, que promete voltar às origens na edição de 2026 e resgatar a relação de proximidade com os cachoeirenses. E você de casa pode participar desta entrevista, enviando seu comentário, a sua pergunta. Pode também contar a sua informação, porque a gente tem pelo menos 2 blocos de interatividade e é muito bom saber o que acontece, onde você está, ter a sua opinião sobre os diferentes fatos do dia. Como é que você faz para participar? Tá com o smartphone na mão aí, pertinho de você? Então manda o seu recado para o nosso WhatsApp. Número na telinha, 51997697129. Nas lives também é possível você comentar, a gente fica de olho aqui nos recados, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. E hoje uma parte da nossa equipe anda pelas estradas do Rio Grande do Sul trazendo notícias de outros locais do sul do Brasil. E a gente vai descobrir agora onde está esta turma. Thelma Tomás, muito boa tarde, traz notícias de onde? Boa tarde, Daniel, boa tarde para quem nos acompanha aí pelo NT Sul. Estou aqui literalmente com o pé na areia. Nós estamos em Capão da Canoa, trazendo informações direto do litoral norte, falando um pouco sobre a abertura do tempo. Ontem choveu em todo o estado do Rio Grande do Sul e aqui não foi diferente, a chuva veio forte, mas hoje de manhã, graças a Deus, o tempo começou a abrir e os banhistas, os veranistas, puderam aproveitar um pouco mais amanhã aqui em Capão da Canoa. Agora tem um pouco mais de movimento aqui na orla, mas durante a manhã o tempo ainda estava oscilando entre sol e nuvens. A temperatura está subindo, mas o que está judiando bastante é o vento, um vento muito intenso. Mas a gurizada está aqui na volta, inclusive, conversando com a gente. Os pequenos estão aproveitando para se banhar nas águas que agora estão mais claras. Ontem o mar aqui em Capão estava bem como a gente conhece aqui no litoral norte, aquele mar chocolatão. Agora a água está um pouquinho mais clara, a chuva de ontem e a ventania está limpando um pouco mais a orla aqui de Capão da Canoa. O movimento intenso, aquele que a gente conhece, dos veranistas, deve se intensificar de fato a partir da quinta-feira. Essas projeções são dos setores de turismo aqui do município, que estimam alcançar aí, pelo menos até o Réveillon, no mínimo 800 mil pessoas em visita a esta, que é uma das praias favoritas dos cachoeirenses, inclusive. Transitando por aqui ontem, a gente já encontrou algumas pessoas que são aí da cidade, que nos reconheceram enquanto a gente estava aqui preparando esse conteúdo que entra agora ao vivo e também uma reportagem especial que vai rodar na quarta-feira apresentando o nosso repórter correspondente Everson Michel. Falando ainda sobre reportagens e investimentos que estão acontecendo em Capão da Canoa, embora a previsão seja de que os banhistas e veranistas cheguem a partir de quinta-feira, as estruturas ainda estão um pouco atrasadas. As guaritas, por exemplo, de salva-vidas, recém estão sendo montadas aqui, o que não é uma prática muito comum, mas esse ano acabou atrasando. Já tem um movimento que a gente percebe aí no centro,
mas ainda não tem-se como prever se isso faz parte da movimentação da cidade, que tem em torno de 100 mil habitantes, ou se já é o pessoal que vem para aproveitar o período do verão. Durante a manhã a gente deu uma circulada no centro, movimento intenso, e também tem uma campanha bem forte para incentivar a movimentação no comércio. Bastante lojas, casas e o centro da cidade começam a tomar forma com decorações específicas, com bastante luzes, com uma área específica também só instagramável, em que as famílias chegam para fazer registros e marcar essa data especial que é o Natal. Essa estratégia tem o objetivo também de fomentar as vendas aqui no comércio local. Existe uma campanha chamada Brilha Capão, que é um concurso de vitrines e de decoração de casas e prédios que distribui, em média, R$200 mil. É uma promoção da prefeitura e tem como objetivo, é claro, deixar a cidade mais aprazível, mais atrativa e, claro, muito bonita para esse período que se aproxima, que são as festas do final do ano. Mas o foco mesmo é o Natal e, por isso, começa essa mudança aí na estrutura, na visibilidade do município de uma maneira geral, incentivando as pessoas a deixarem as casas mais bonitas, mais atrativas, porque Capão é uma cidade turística e que recebe uma movimentação intensa. A gente tem essa expectativa de 800 mil pessoas até o Réveillon, mas as médias alcançam, às vezes, 1 milhão de pessoas neste período de férias até o Réveillon, que acontece, né, e na virada aí 31, 1º de janeiro. Tudo indica que este ano o tempo vai colaborar e que a gente vai ter muitos dias de tempo favorável, as temperaturas altas. Também os hotéis têm uma estimativa também de alcançarem altas ocupações. Já aqui no Hotel Araçá, a ocupação também já está alta, que o hotel que a gente está aqui fica em frente ao mar, o hotel que nos acolheu desde ontem, né? Já tem uma alta ocupação também, famílias estão chegando, porque o pessoal está começando a encerrar as atividades de férias. Então, vem famílias com filhos, as famílias completas, pai, mãe, avô, avó. Hoje mesmo a gente foi tomar café, tinha uma família com 6 pessoas. Aqui, essas meninas aqui também estão hospedadas nesse hotel. Então, é uma movimentação intensa que circula principalmente a questão econômica. Isso sem falar que tem os parques que fazem também movimentar muito esse setor econômico aqui, que tem o Aqualocos, tem também o Marina Park, que são de alto volume de turistas, porque é o período também de encerramento das atividades, e a gente teve acesso a essas informações hoje pela manhã. Muitas excursões vindas de todo o estado do Rio Grande do Sul fazem os encerramentos das aulas e o início das férias, passando por esses parques aquáticos de diversão e de turismo que ficam também aqui no litoral norte. Outra informação que a gente conseguiu apurar aqui, observando, é o desenvolvimento e investimento imobiliário. Muitas obras de alto vulto acontecendo aqui, criação de condomínios de luxo no acesso a Capão da Canoa, e aqui também muitos prédios na sequência aqui em direção ao centro de Capão da Canoa se estruturando, fazendo com que a cidade se torne um polo de desenvolvimento imobiliário. Tudo isso para garantir cada vez mais estrutura e atrativos para as pessoas que vêm para o litoral norte. Investimentos altos, mas ainda falta questões estruturais, que a gente também observa. Existem dificuldades principalmente na gestão da energia elétrica. Discussões que vão ser tratadas ainda esta semana, uma pauta delicada que precisa ser resolvida a partir da assunção, né, da CE Equatorial, que gestiona, então, a energia elétrica aqui no município. Com a chegada dos turistas, se observa que existe uma dificuldade na entrega da energia elétrica, com alguns picos de luz, e esse é um dos pontos que vai ser discutido para garantir que todos aqueles que chegarem tenham também o seu final de ano garantido, sem falta de energia, e que os negócios também não sejam comprometidos. A princípio, tudo diz que vai ser um verão favorável, a estrutura toda da cidade está se preparando ainda aqui com atraso, mas os caminhos indicam que Capão da Canoa vai ser um ponto para
os feriados de final de ano e também as férias que se estendem até março. A gente, claro, vai trazer todas essas informações nos nossos boletins de verão, que são feitos com o nosso repórter correspondente, Everson Michels, com quem a gente conversou. E amanhã tem uma reportagem especial apresentando esse moço e botando ele com o pé na água, Daniel Nunes. Muito bom, obrigado, Thelma. Thelma falando com a gente diretamente de Capão da Canoa. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Edson Michels, fazer aí um pequeno passeio para a gente ver um pouquinho mais aí, né, Thelma Tomás, desse ambiente, desse mar. Tá bonito, né? Céu azul, poucas nuvens nesse momento. Lindo, um céu bem claro, tem bastante nuvens, mas tá um sol abrindo aqui, tá convidativo, a água tá morninha, tá mais clara, tá valendo hoje até um bom de um tibum aqui, Nunes. Muito bom. Obrigado, Thelma, pelas informações. Amanhã a Thelma retorna, trazendo então mais informações para a gente diretamente do litoral norte do Rio Grande do Sul e contando um pouco sobre o que o NT Sul vai trazer para você de casa durante essa temporada de verão. Tá faltando aí cerca de uma semana para o verão. E aí a gente vai ter os boletins com Everson Michel e amanhã a Thelma então conta mais detalhes, bate um papo com o nosso correspondente e você de casa não pode perder. E na noite de domingo, uma força-tarefa foi formada no bairro Noêmia para resgatar um cachorro preso na tubulação de um bueiro. Além dos bombeiros e de uma retroescavadeira da Prefeitura de Cachoeira do Sul, a mobilização que salvou um cão idoso teve como destaque a ação do Rafael, morador do bairro. Esta live transmitida na noite de domingo, acompanhando o resgate de um cachorro que caiu e entrou na tubulação de um bueiro, gerou dezenas de compartilhamentos e muitos comentários. Foi na rua Ana Francisca Rodrigues, no bairro Noêmia. Segundo moradores, há anos, parte da rua foi canalizada, mas este bueiro ficou aberto e já gerou vários acidentes. Uma motorista manobrou de frente, não tendo a percepção do buraco, bateu de frente com a roda aqui, com a roda dianteira. E aí foram seis rapazes, ou 6 homens para tirar o carro dali. Depois outra pessoa, acho que embriagada, também caiu aqui. E quando iniciou essa obra dessas bocas de lobo aqui, já faz uns 3 anos e foi pedido alguma proteção e nada, né? A prefeitura já foi ligado para lá, vinham arrumar e nunca arrumaram. E tem crianças que brincam aqui de pula para lá, pula para cá. E volta e meia eu tô cuidado para não cair aqui. E a questão das crianças brincarem aqui já faz 3 anos também. Isso aqui é o maior perigo, à noite também. Domingo à noitinha, os moradores perceberam que havia um cão na tubulação da rua a partir de fracos latidos e ganidos. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo ele estava lá. O corpo de bombeiros foi acionado. E a partir da análise da situação, a guarnição pediu auxílio de uma retroescavadeira da prefeitura. Só que antes dessa força-tarefa chegar e entrar em ação, a atitude de um personagem foi determinante para a localização do animal dentro da canalização e o êxito do resgate. Aqui neste bueiro existem conexões de 3 canos que vêm de lugares diferentes. O Rafael, quando percebeu que havia um cachorrinho dentro de um desses canos, não se fez derrogada. Ele entrou aqui, chega mais, Hermes, só para tu ver, e ele entrou, se enfiou dentro desse cano aqui, que vai para lá. Ficou só com os pés de fora. E foi lá dentro que ele ouviu que o cachorrinho estava latindo e ganindo dentro desse outro cano aqui. Foi aí então que o serviço de uma retroescavadeira foi necessário para retirar o cachorrinho, que estava a cerca de 7 metros do local onde ele entrou, deste bueiro. Eu entrei para esse cano aqui e me puxaram pelas pernas aqui, aí eu fui no outro lá, aí vi que ele estava mais ou menos perto, abriram, aí eu dei a medida certa para o cara dar reto e ele abriu lá e eu consegui entrar e puxar o cachorro. Esse vídeo mostra o momento em que o Rafael, alheio ao mau cheiro e espaço reduzido, entrou na tubulação. Lá, ele detectou que o animal estava em outro cano, muitos metros à frente. A retroescavadeira entrou em ação para retirar terra, dar acesso e quebrar o cano de concreto no ponto próximo ao cachorro. O Rafael foi incansável, ajudando na remoção de terra e pedras até visualizar o animal.
Tá aí? Ah, Aonde? tá aqui, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tem que ser inteligente. Deu, tá ali. Puxa ele. Eita! Aê! Tá resgatado então o cachorrinho. Um cão idoso, debilitado, lesionado e desorientado foi retirado da tubulação. O Rafael, mais uma vez, correu com ele para um banho e os primeiros socorros que ele tinha disponíveis. Segunda-feira, um dia depois, o animal ainda debilitado se mostrava apático e com dificuldade de locomoção. Mas está sob guarda do Rafael, que detectou que ele é idoso e acha que ele é cego também. Ainda não passou pelo aval ou consulta de um veterinário, porque ele não tem condições de pagar. Mas, se o animal tem dono, ninguém sabe. E para o Rafael não importa. Agora, o velho cão é dele. Aí, se depender de mim, eu vou cuidar dele, vai ficar comigo. É? Sim. Não é o primeiro animal que tu tem resgatado, né? Não, tem um galo ali que fiz um frete com uma vizinha lá e queria deixar o bicho pra morrer, tá lá ele lá. E eu vou cuidar dele, vai ficar aí. Tá dando alguma medicação? Como é que tá? Qual é a situação dele agora? Então, botei agora, ontem eu botei azulão pra matar a bicheira, agora eu vou botar o spray, o prata. Daí pra o cicatrizante. E aí eu dei uns antibióticos que o meu amigo deu ali, que eu dou em cavalo, né? Aí tem uma medida certa, né? Não pode dar demais, coisa. Que é para ajudar a sarar. E aí ele vai ficar comigo. Ficar de vir buscar agora, se ele não vir agora, eu não vou devolver mais. Eu não vou entregar o cachorro mais, vai ficar aí. Tu vai cuidar dele? Vou, sim. E pode vir daqui 15 dias e aí eu mostro para a senhora o jeito de estado que ele vai ficar. Aí eu lhe prometo. Diz que ele é ceguinho ainda, mas... Ah, não. Vou cuidar bem dele. Bom, parabéns ao Rafael aí por esse gesto, né? A gente tem alertado sempre sobre essa questão de buracos, bueiros, bocas de lobo que terminam ficando abertas. Volta e meia a gente recebe mensagens dos nossos telespectadores. Tá aí mais uma situação que aconteceu justamente por esse fato, por não ter ali a grade como deveria ter, obras que ficam muitas vezes inacabadas, ficam faltando algum item e esse é o risco. Foi aí um animalzinho, um cachorrinho que foi resgatado. Poderia ter sido uma criança, uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, um idoso. Então é importante que as obras elas comecem e elas terminem e de maneira adequada, né? E se não terminarem, se ficar alguma coisa ali que faltou fazer, tem que ter o devido isolamento para que as pessoas e animais também não sejam colocados em risco. Bom, ontem a nossa produção fez contato com o secretário do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, André Silveira, que ainda não estava a par da situação. Segundo ele, o município ainda não dispõe de convênio com clínica veterinária para oferecer um suporte adequado. Hoje pela manhã, ele determinou a ida da veterinária do SEMPRA na casa do Rafael. Ela examinou o cachorro resgatado, aplicou medicação, mas atestou a precariedade do atendimento que o Rafael está conseguindo dar e a necessidade de internação do animal, exames e tratamento adequado. O secretário vai dar ciência dessa situação às ONGs de proteção animal, na tentativa que alguma delas consiga dar a atenção necessária a esse caso. Na tarde de ontem, a Polícia Civil, por meio da Draco de Cachoeira do Sul, prendeu em flagrante um homem suspeito de tentativa de homicídio e feminicídio em um crime ocorrido na madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, Márcio Brito, de 20 anos, invadiu uma residência no bairro Santa Helena e atacou a facadas a ex-namorado e o atual companheiro dela, identificado como Tailan Silveira. O rapaz sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde segue internado. Após o crime, o autor fugiu do local, mas foi localizado e preso no período da tarde em uma areeira onde trabalhava. Durante as buscas na casa do suspeito, a polícia apreendeu 16 munições intactas de calibre 12. Márcio Brito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Cabe agora ao Poder Judiciário decidir se a prisão vai ser convertida em preventiva. Em uma sessão
Tensa e com o plenário lotado, foi aprovado na tarde de ontem o projeto de lei que trata do reparcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES, em Cachoeira do Sul. A vitória do Executivo traz um alívio financeiro para os cofres públicos. No outro lado da história estão os servidores que colocam em xeque a saúde financeira do FAPES no futuro. Com a promessa de salários em dia e investimento direto na cidade, a Prefeitura de Cachoeira do Sul levou a melhor com a aprovação do projeto de lei ordinária número 113 de 2025, que trata do reparcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES. Com esse cenário, o valor mensal das parcelas deverá cair de cerca de R$ 1.600.000 para aproximadamente R$ 300.000 em 25 anos. Os sindicatos Ciprom e Sincerleges têm criticado duramente o reparcelamento. Eles temem que o fundo não tenha dinheiro suficiente daqui a alguns anos, gerando risco de descontinuidade dos benefícios de aposentadoria ou falência do fundo. O medo do servidor é que esse reparcelamento inviabilize as contas da prefeitura. Nós já temos um valor bem grandioso entrando a menos no FAPES desde o mês passado, com a questão da retirada de contribuição dos servidores sobre aqueles penduricários, como é chamado. Então deixou de entrar 850 mil só do mês passado para cá. E com esse reparcelamento sendo aprovado, os servidores temem que o rombo seja ainda maior e que se inviabilize não só a folha de pagamento dos ativos, como a folha dos aposentados e as nossas futuras aposentadorias, que é o que mais está em xeque nesse momento. Então uma coisa só vai ter efeito se outra acontecer. Então vem projetos que podem mexer muito na nossa vida funcional para dar viabilidade, para dar reforço a esse reparcelamento, senão não valerá. Então nosso temor ainda é muito maior em relação ao que ainda está por vir, em relação à retirada dos nossos direitos. Durante a fala, o vereador Serginho Cos acabou sendo interrompido pelas frequentes manifestações do público. A proposta foi aprovada por 8 votos favoráveis e 7 contrários. Imediatamente após a decisão, o público presente deu as costas aos vereadores e abandonou o plenário, expressando forte indignação com o posicionamento dos 8 vereadores. Antes, a vereadora Ana Paula Melo apresentou uma emenda ao projeto para que a obrigatoriedade do aporte mensal de R$ 500 mil constasse expressamente no texto da lei. Mesmo diante do compromisso público firmado pelo prefeito Leandro Balardim, a proposta foi rejeitada por 8 votos contrários. Qualquer valor que aporte menos do que está sendo aportado atualmente é uma insegurança financeira. Nós precisamos de cálculo atuarial e nós temos sido insistentes em relação a isso. O cálculo atuarial e a avaliação do impacto financeiro são necessários para que haja segurança e responsabilidade dos votos favoráveis ao reparcelamento. Sem isso, a gente não sabe o que vai acontecer. O FAPES pode sim quebrar. E se ele quebrar, não é simplesmente a vida dos servidores públicos, é a vida do município. São as despesas básicas do município que não conseguirão ser honradas pelo Executivo. Isso em médio prazo, daqui a 10, 12 anos, a gente não tem essa segurança hoje. Reparcelar reduz a pressão imediata sobre as finanças da Prefeitura, liberando recursos para outras despesas, investimentos ou até mesmo para pagar outras obrigações. Hoje, o município de Cachoeira do Sul paga 1% de juros e a mudança alivia 0,5%. Segundo a Secretaria da Fazenda, a diferença real dos valores somente poderá ser identificada após a realização do reparcelamento no site do Ministério da Previdência Social por meio do sistema CadPrev. Eu acho que a Prefeitura ela leva com isso mais potencialidade para a saúde, para a educação e infraestrutura do município. Nunca podemos deixar de esquecer no FAPES. E isso é uma coisa muito séria. Se trata da vida das pessoas. E eu estarei presente para que os aportes sejam feitos corretamente, para que tudo que tiver de excedente dentro do Caixa Livre seja repassado para o Fundo Previdenciário dos servidores e assim todo mundo sair, vamos dizer, feliz nessa história, porque nós não podemos somente
ver o lado da prefeitura em si, com a questão de infraestrutura, de educação e de saúde, mas nós temos que ver também o futuro destas pessoas que hoje estavam aqui reivindicando seus direitos. E agora, esse valor a gente está repactuando, vamos pensar dessa forma, em mais 300 parcelas, para que a parcela diminua o valor e que a gente possa trabalhar com mais liberdade dentro do Executivo. Mas deixo muito claro uma situação, nunca esquecer dos aportes do FAPES. Os sindicatos se mobilizam para buscar na Justiça a reversão da proposta aprovada, fundamentando sua argumentação na alteração das alíquotas de juros. E começou hoje o prazo para pagamento do IPVA 2026. Os motoristas do Rio Grande do Sul podem obter até mais de 25% de desconto, somando os benefícios do Bom Motorista, Bom Cidadão e do pagamento antecipado. Os maiores descontos são válidos para quem pagar o imposto entre hoje e 30 de dezembro. O valor médio do IPVA para 2026 é de R$ 1.496. Gente, deve ser paga até essa sexta-feira, dia 19, a segunda parcela do 13º salário para os trabalhadores que têm carteira assinada. O pagamento seria no dia 20, como tradicionalmente acontece, mas foi antecipado porque a data cai no fim de semana. Lembrando que essa segunda parcela é menor em comparação com a primeira, porque inclui os descontos do INSS e imposto de renda. Para os aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento já foi antecipado entre os meses de abril e junho. E agora está na hora da sua participação aqui no NT Sul, espaço sempre aberto para sua opinião, para sua informação, para você sugerir inclusive uma reportagem, uma entrevista que você quer ver por aqui. Então manda no nosso WhatsApp 51997697129. Muito obrigado a você que está também já escrevendo para a gente nas lives. Daqui a pouquinho a gente fala dessas participações. Adriana Zanotto Ávila, parabéns ao Rafael. A Adriana está comentando sobre o rapaz que participou desse processo ali de salvamento desse cachorrinho, que está dando todo esse atendimento aí inicialmente. Maravilhosa atitude. Esses exemplos precisamos ver todos os dias. Obrigado, Adriana, pela tua participação com a gente aqui, pelo recado. Mais uma participação, a Luciane Rodrigues. Olha só essa história. Quem passou calor ontem, antes daquele vendaval todo? Quero agradecer à Escola CIEP e os bombeiros por proporcionarem esse momento de diversão e alegria para nossas crianças. É tão bom ver eles assim. Banho de bombeiro, não tinha visto ainda, hein? Escola CIEP, imagina, no calorão, todo mundo tomando um banhinho aí. Deu para refrescar com certeza, né? Obrigado, Luciane, pela participação, por compartilhar o vídeo com a gente aqui. Um abraço para toda a comunidade escolar do CIEP, que faz sempre um trabalho tão bonito. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. A Maria Kiefer. Será que a prefeitura pode mandar limpar a pracinha do bairro Marina e colocar uns brinquedos? É preciso cortar galhos, está perigoso, diz aqui a Maria. Obrigado, Maria, pela tua participação. Deixamos aqui esse pedido da Maria para o bairro Marina, pracinha do bairro Marina, para que haja ali a limpeza. Está chegando agora o período mais quente do ano e é o que a gente vem trazendo aqui sobre praças. Por vezes a gente tem um certo cuidado em praças centrais, mas as praças dos bairros terminam ficando para depois. E aqui está o apelo, então, da nossa telespectadora. Obrigado, Maria, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência. A seguir tem o quadro Opinião. Hoje o Francisco Bastos fala sobre os conselhos municipais de saúde. E isso favoreceu, digamos assim, a defesa dos usuários, a defesa da população, para garantir o direito à saúde. E nós vamos receber hoje ao vivo, aqui no estúdio do NT Sul, o presidente da 26ª FENARROS, Rogério Brant. Na pauta, os detalhes do novo perfil da feira, que promete voltar às origens na edição de 2026 e resgatar a relação de proximidade com os cachoeirenses. E tem ainda a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul de hoje até quinta-feira. Nós voltamos já já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Um ótimo dia para você, boa terça-feira. Vamos falar agora um pouquinho sobre tempo com imagens da nossa câmera ao vivo na esquina das ruas 7 de setembro com Major Ourix, centro de Cachoeira do Sul. Nesse momento, uma boa cobertura de nuvens no centro da cidade. O dia hoje vai ficar oscilando entre o céu aparecendo, sol aparecendo, essa mescla de sol e nuvens. Não chegamos a ter assim uma previsão específica de chuva, mas isso pode acontecer pontualmente em algumas regiões do estado.
A gente confere detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, já com temperatura mais baixa, após o ingresso da frente fria que trouxe ontem muito vento e temporais a regiões do Rio Grande do Sul. Hoje as temperaturas não sobem muito e o tempo fica firme em Cachoeira. Temperatura mínima 17 graus e máxima 26. Quarta-feira a temperatura segue sem subir muito e o predomínio vai ser de sol entre nuvens. Mínima 15 graus e máxima 25. Quinta-feira o sol predomina e já volta a esquentar. Mínima 15 graus e máxima 29. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A frente fria se afasta do território gaúcho hoje, mas ainda tem condição de chuva em pontos do norte, nordeste e leste do estado. Pode até chover forte isoladamente, tem nuvens nessas áreas, como a gente vê no mapa. Mas até o fim do dia, o tempo melhora e o sol aparece em vários desses pontos que tiveram chuva. Nas demais regiões, tempo firme desde cedo e sol com nuvens ao longo do dia, como o caso de Porto Alegre. A temperatura fica agradável com a chegada de ar ameno. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 25 graus. E ontem, temporais atingiram quase todas as regiões do Rio Grande do Sul. Os ventos passaram de 90 km por hora. 28 municípios já reportaram danos à Defesa Civil. A região metropolitana de Porto Alegre registrou estragos em diversas cidades. E pela primeira vez, essa população recebeu o alerta Cell Broadcast. A ferramenta é utilizada para avisos de eventos climáticos severos. No meio da tarde, o alerta chegou para a população via mensagem de texto e aviso sonoro no celular. E a frente fria chegou trazendo nuvens carregadas que cobriram a região. Na sequência, vieram as rajadas de vento e a chuvarada. Em Guaíba, uma réplica da Estátua da Liberdade, que fica em frente a uma rede de lojas, despencou, assustando quem estava perto do local. Na capital, a chuva durou cerca de 15 minutos e deixou o trânsito lento em diversos pontos da cidade. No centro, uma mulher foi atingida por um galho e precisou ser socorrida. No bairro Menino Deus, árvores caíram bloqueando parte da via. Já na rua Silveiro, a queda de uma árvore interrompeu completamente o trânsito, forçando os motoristas a passarem pela calçada. A IPTC informou que 11 ruas ficaram bloqueadas total ou parcialmente por queda de árvores ou fiação, e 16 semáforos ficaram fora de operação. Em caso de tempestade severa, a Defesa Civil orienta que as pessoas fiquem abrigadas em locais seguros, longe de árvores e postes. Vamos ver agora mais recados aqui da nossa audiência, dando aquela passada pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá por aqui a Eliane Veloso, muito obrigado, Eliane, pela companhia com a gente, a Ana Soares, Andréia Oliveira, Fátima Lisboa, Isabel Machado também está comentando sobre esse caso do cãozinho que foi resgatado desse bueiro, dessa tubulação no bairro Noemi. Ela diz aqui, poderia ter algum veterinário que examinasse o cão gratuitamente, pois não tem condições. Então esse atendimento terminou acontecendo hoje de manhã. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Recadinhos agora aqui na nossa telinha, do nosso WhatsApp, Angelice. Os estudantes do 6º e 7º anos da Escola Cândida Fortes Brandão, acompanhados pela professora Angelice Scheffel e pela orientadora educacional Maria Marta, realizaram a campanha do brinquedo nas disciplinas de projeto de vida e ensino religioso. Na manhã de hoje foi feita a entrega dos brinquedos na creche Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Bom Retiro, proporcionando um momento de solidariedade, partilha e cuidado com o próximo. Vamos ver aqui a foto dessa entrega, desse movimento. Aí estão, portanto, os estudantes fazendo a entrega. Muito bom, parabéns a todos pela participação. Momento de fim de ano é propício para isso, para a gente pensar no próximo, a dar um pouquinho, não é? Doar um pouco de nós para o nosso próximo. Muito bom, parabéns a todos aí pela participação.
Andréia Oliveira, meu amigo Paulo Nunes perdeu a carteira com todos os documentos e mais uma quantidade em dinheiro. Quem encontrou, por favor, devolva apenas os documentos que são de grande importância, diz aqui Andréia. Imagina uma aflição aí da perda dos documentos. Então, se você, nosso telespectador, achou essa documentação, essa carteira, pode fazer contato com a gente. Nosso WhatsApp é esse que está na telinha, 51997697129, que a gente repassa aqui a informação para Andréia sobre a perda dos documentos do Paulo Nunes e a gente fica na torcida, viu, Andréia, que os documentos sejam encontrados. Depois dos últimos acidentes ocorridos na volta da charqueada, os moradores voltaram a reivindicar mais segurança. Em nota, o DENIT se pronunciou oficialmente e confirmou que vai reforçar a sinalização no trecho com a colocação de tachões. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, esse trabalho faz parte da manutenção da rodovia e já conta com uma equipe técnica fazendo o levantamento dos pontos. A previsão é de que os serviços iniciem em janeiro de 2026. E bom, nós ficamos aqui na torcida para que o local receba a atenção necessária e que os moradores e a comunidade em geral possa trafegar com segurança. E agora está na hora do quadro Opinião com Francisco Bastos, aqui no Telejornal NT Sul. Hoje ele fala sobre a importância do Conselho Municipal de Saúde, que é esse conselho que tem a participação civil para pensar e para acompanhar as políticas públicas na área de saúde. A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças significativas para o país como um todo. E nós tivemos, a partir dessa Constituição, o incremento, digamos assim, da Seguridade Social, que é um capítulo que traz como pilares ou uma divisão da saúde, assistência social e previdência social. Foi a primeira vez na história do país que nós tivemos esse conjunto de direitos assegurados, direitos de cidadania. No caso da saúde, foi o advento, a partir dessa nova composição institucional e constitucional, o SUS teve o seu advento. E isso fez com que a área da saúde, que antes estava junto com a Previdência Social e um pouco com a assistência social, tivesse toda a sua configuração jurídica institucional ou jurídico-institucional para dar conta do atendimento da população. O que eu gostaria de colocar é que nesse contexto todo constitucional tem um aspecto que, além do que nós temos aí, ou dentro do que nós temos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, houve o surgimento, a criação dos conselhos e dos fundos municipais, e estaduais e Fundo Federal, Fundo Nacional de Saúde, e conselhos municipais, conselhos estaduais e Conselho Nacional de Saúde. Esse arranjo constitucional e legal, ele foi um grande avanço que nós tivemos e que temos. Hoje todos os municípios têm os seus conselhos, todos os estados têm os seus conselhos, e isso favoreceu, digamos assim, a defesa dos usuários, a defesa da população, para garantir o direito à saúde. Não existe perfeição nesse sentido, existem problemas, é um trabalho voluntário que é feito, mas com muita responsabilidade. E isto mostra a diferença que nós temos de outros segmentos que não conseguiram chegar até os dias atuais a esse estágio que nós temos aí dos conselhos e dos fundos e das conferências que são realizadas, enfim, de proporcionar a participação da comunidade e o controle social. Cachoeira do Sul e possivelmente outros municípios também, mas focando aqui em Cachoeira do Sul, o Conselho Municipal de Saúde aqui tem uma rica história. São 40 anos, ele começou com uma Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, a CIMS, em 1985, e de lá para cá ele se mantém atuante. Então são 4 décadas de um trabalho que merece toda a consideração e o aplauso. Foi protagonista, apoiador de muitas ações que hoje
podem parecer que já estão do passado, mas elas foram naquele momento ali, como a municipalização da saúde, como a implantação da UTI neonatal e tantos outros exemplos que nos dão hoje uma condição, enquanto município, uma condição positiva em termos da estrutura de saúde. E o Conselho segue firme. E também dar os parabéns aí e desejar sucesso aos que estão atualmente exercendo essa função de caráter cívico, podemos dizer assim, e que, sem dúvida, fazem da saúde digamos, um aspecto importante para a vida da comunidade e sem dúvida, uma honraria ser conselheiro municipal de saúde. Vida longa ao nosso Conselho Municipal de Saúde. Boa tarde. E agora o assunto é FENARROZ. Ano que vem a feira vai ter um novo perfil, vai voltar a ter soberanas e resgatar a relação de proximidade com a população de Cachoeira do Sul. E para contar todas estas novidades, está comigo aqui no estúdio o presidente da 26ª FENARROZ, Rogério Brant. Rogério, boa tarde, prazer te receber ao vivo aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores da NT Sul. É uma satisfação, é uma oportunidade, a gente agradece esse convite. Muito bem. E você de casa pode participar com a gente aqui. Tem pergunta para o Rogério? Manda para a gente aqui o seu comentário também sobre a FENARROZ. É um momento importante para a gente falar dessa feira que certamente é a maior feira de Cachoeira do Sul, carrega o nome do município. E é importante a gente tirar aqui todas as dúvidas, falar um pouquinho sobre as projeções sobre o futuro da feira. Rogério, os últimos anos não têm sido fáceis para a FENARROZ, né? Por vários aspectos, inclusive os aspectos climáticos, meteorológicos, que dificultaram bastante. Qual que é a situação hoje da FENARROZ? Porque, assim, os balanços, eles trazem ali assim, uma expectativa das vendas, aliás, não expectativa, mas das propostas que foram feitas, das comercializações. E como que está hoje a FENARROZ? Olha, Daniel, eu estou indo para a minha terceira edição, né? Eu participei da 24ª e 25ª como vice-financeiro e as feiras em si foram muito bem organizadas, muito bem planejadas. Criamos o Agrotec, que foi também um diferencial, e só que as condições climáticas que a gente colocasse não colaborou com nós, né? Tanto na 24ª como na 25ª. Essa última edição se transformou numa feira de um dia, choveu mais que 41, né? A expectativa sempre é de vendas, né? Então, assim, mesmo essa última feira sendo uma feira de um dia, por exemplo, a agricultura familiar praticamente vendeu tudo, vendeu o mesmo volume que na 24ª, né? Mas nós estamos agora mudando, nós criamos o nosso slogan, tradição que se renova, porque a gente viu que as duas últimas edições o foco era negócio, só negócio. E hoje não cabe mais em Cachoeira, então a gente quer trazer de novo a comunidade de volta para a nossa FENARROZ, que a FENARROZ é de Cachoeira do Sul, é da comunidade, né? Então a gente quer diversificar, trazer atividades culturais, o Agrotec está sendo reforçado com uma equipe fantástica que nós vamos se reunir na quinta-feira, às 15 horas da tarde, para dar o startup disso aí também. Me permita um parênteses? Sim, senhor. Para quem não está familiarizado, não conhece, quem sabe, a FENARROZ, o que é o Agrotec? O Agrotec é um palco, é um evento que traz startups, que traz discussões, palestras, seminários, focados não só no arroz, Daniel, tá? Na soja, na noz pecan, nas oliveiras, no corte, na parte bovina. Então, nós diversificamos isso aí também. Tá? Muito bem. E sobre essa ideia de tornar a feira mais popular, esse é um ponto importante porque havia um discurso por parte da FENARROZ assim, não, é uma feira de negócios, é uma multifeira do agronegócio, e agora há, então, essa intenção de voltar a essa tradição, essa origem, de ter esse contato mais próximo com a comunidade. Como é que o senhor espera fazer isso esse ano? E tem a questão das soberanas aí também. Né? Exatamente. Assim, a gente está mudando bastante. Então, o pessoal pedia e nós estamos retornando com as soberanas. Então, uma parceria com empresas especializadas que são do ramo, eles vão fazer isso aí para a gente e vão prestar esse concurso das soberanas. Ainda, por exemplo, a gente quer interagir com a comunidade para que a comunidade, as escolas municipais, criem o nosso troféu.
Nos últimos 2 anos a gente fez a PA como troféu. A gente quer devolver para a comunidade, quer ver ideias. Queremos também fazer uma parceria com o CDL, já praticamente acertado, com concursos de vitrine. Então, é uma maneira de envolver a comunidade com a nossa cidade, né? Trazer a FENARROZ de volta para a comunidade. Então, está sendo montado assim, fantástico a programação. Mudamos também a captação. Estamos com uma captação lá de um pessoal lá de Santo Ângelo, outro de Santa Cruz. Criamos uma lei Rouanet, Daniel, na ordem de 998 mil, já aprovada. Agora nós temos que ir atrás de parceiros, né, para captar esses recursos e transformar isso aí em atividades culturais para a nossa FENARROZ. Perfeito. Ainda sobre essa questão de rainhas, princesas, as soberanas, a corte, quando esse processo que era tradicional foi descontinuado, houve o argumento do custo, que era muito caro para que as meninas fizessem ali as viagens, para fazer a divulgação da feira. Nesse sentido, qual que é a avaliação que vocês fazem hoje? Esse investimento compensa? O que acontece? O investimento para a FENARROZ ficou baixo. Essa empresa vai organizar e vai fazer todas as etapas e vão entregar elas para nós já com 2 vestidos, né? Eu falo meu linguajar acadêmico ainda, graduadas e formadas, né? Aí as despesas passam a ser por conta da FENARROZ, de deslocamento, de convidar autoridades, de participar de feiras, né? Então, isto vai ser com a FENARROZ. Então, isto foi possível. Aliás, a FENARROZ só é possível porque a gente tem grandes parceiros, né? Como essas empresas que se habilitaram para fazer isso aí. Porque somente nós não temos gente para trabalhar, que nós somos todos voluntários. Então, através dessas empresas é possível fazer isso aí. Perfeito. O Rogério, na última edição da FENARROZ, a gente viu também alguns expositores tradicionais da feira que deixaram de vir. Um conjunto de fatores também, claro. A gente sabe que a economia para a agricultura não anda fácil, muitas dívidas dos produtores aqui no Rio Grande do Sul, taxa de juros muito alta. Hoje ainda teve um indicativo do Copom de que a taxa Selic deve ser mantida alta por um período um pouco mais longo do que se imaginava. O que dá para imaginar nesse sentido, para esses grandes expositores de máquinas, para quem vem para a FENARROZ para querer vender? O que vai ser o atrativo para esse público? Isso é outra coisa, assim, ó. O que acontece? A gente não pode depender só do agronegócio. A gente sabe a dificuldade que eles estão enfrentando e, de repente, como a FENARROZ hoje é anual, eles reclamam, também se queixam que todos os anos fica alto o custo de investimento para participar da FENARROZ. Então, por isso, também é mais uma razão que a gente quer diversificar. Agora, o cenário para eles não está fácil, né? Não está muito fácil para o ano que vem. Que nem tu colocou, a Selic continue 15%, não existe uma vontade do governo de dar um subsídio maior ou socorrer o agronegócio, que eu tenho o maior respeito, que eu acho que é a base de toda a nossa economia do Brasil. Se dá superávit na balança comercial é por causa do agronegócio, né? Só que a gente procurou diversificar. Trazer parques e atividades culturais, além do agrotec, com um reforço muito grande, né? Por exemplo, essa feira que ocorreu, mesmo com todas as dificuldades, veio uma comitiva da República Dominicana, né? São 17 pessoas que vieram lá visitar a nossa feira, atrás de busca de quê? De tecnologia, de inovação. Então, ela vai continuar com o perfil de negócio. Ela vai ofertar, através de seus expositores que vêm do Paraná, de Santa Catarina, eles vão trazer seus lançamentos, suas inovações, né? Vão continuar, isso é normal, porque o nosso foco mesmo é o nosso expositor, puxar público. E aí uma grande parceria também, nós temos o IRGA, nós temos o SEBRAE, que está oferecendo as missões, né? Bastante missão, que a gente pode colocar ônibus, excursões para trazer para cá. E um grande parceiro também, e que foi o sustento da Esteio, Expo Inter, é a agricultura familiar, que nós também criamos uma vice-presidência especial com o presidente Paulo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está cuidando disso aí para nós. Nós vamos reforçar também, vamos trazer para o pavilhão de baixo a agricultura familiar, no andar térreo, né? Então ela vai continuar sendo, vamos dizer assim, uma multifeira do agronegócio, tratando de todas essas culturas, essas vocações naturais da região aqui de Cachoeira do Sul. E nesse sentido, Rogério, como é que vocês esperam projetar essa nova imagem da FENARROZ, tanto para a região quanto para o estado do Rio Grande do Sul? Porque Cachoeira ficou muito conhecida pela FENARROZ como Festa Nacional do Arroz, tem aí edições memoráveis. Então, como projetar isso e se essa nova estratégia, né, das soberanas, dessa corte,
pode também ser, de certa forma, usada dessa maneira para projetar essa imagem, para divulgar mais a FenaRroz? Eu diria que tudo isso são os diferenciais que nós estamos oferecendo. E a gente espera aí que o público, a comunidade cachoeirense, venha, participe, né, interage com a FenaRroz. E nós estamos à disposição todas as tardes lá, sem problema nenhum. Quem quer aprender, ver alguma coisa, consultar nossos números, nós estamos de porta aberta, né? E através também do Sindicato Rural, a pecuária vai participar, como todos os anos, são grandes parceiros aí, né? Participam com a gente. Então, assim, com essas parcerias, Daniel, eu espero que vai ser um grande evento e nós vamos atrair um bom público. É difícil de estimar hoje, mas assim, nós já estamos vendendo stand, já estão pagando, já confirmaram, né? O retorno está sendo bem visto, agora com toda essa diferença que a gente está fazendo aí, né? Está sendo bastante atrativo, Daniel. Rogério, tem uma coisa que sempre que chega o período da FenaRroz, o povo manda mensagem aqui, é certo. É começar o período de interatividade, aqui vai ter gente reclamando. Mas por que a FenaRroz cobra ingresso? Nesse ano vai ter ingresso? Qual vai ser o período? Tem alguma maneira de, quem sabe, flexibilizar isso? O que vocês imaginam? Assim não. O ingresso vai continuar R$ 16,00 e R$ 8,00. E para ter uma ideia, Daniel, é o preço mais baixo de toda a região, de todas as feiras. Tá? E o que acontece? Não podemos comparar com feiras que são realizadas pelas prefeituras municipais. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos e que nós que mantém as portas abertas. Nós temos um custo fixo de R$ 30.000 mês e nós precisamos fazer. Então, nosso orçamento está quase em torno de R$ 1 milhão e nós temos que buscar esses recursos através de apoio, patrocinadores, onde entra a portaria, também tem que contribuir para a gente se manter vivo. Né? Pois é, nesse sentido, Rogério, existe alguma parceria com a Prefeitura hoje de Cachoeira do Sul? Que ligação, que conexão pode haver aí também para o desenvolvimento da feira? Olha, a gente espera um apoio da Prefeitura, mas a gente sabe também que o prefeito está com dificuldade financeira e assim por diante, então a gente tem que se virar por nós mesmos. Né? Talvez agora, no transporte das soberanas, a gente vai procurar o Legislativo para ver se consegue auxiliar e oferecer esse transporte para soberanos, para convidar governador, visitar feiras regionais. Então, que a gente espere esse apoio. Mas a gente não pode contar muito com isso, né? A gente tem que fazer por nós mesmos. Esse é o objetivo, buscar essa autossustentabilidade, né? No ano de 2026 vai ter uma antecipação, né, Rogério, na data, então mais no começo do mês de junho. Qual que é a estratégia nesse sentido? Isso. Acredito que chova menos, né? Que seja mais ameno, mais a menos. Ela vai ser de 2 a 7 de junho, né? A abertura oficial dia 4, na quinta-feira, pega aquela semana do Corpus Christi, né? Então nós aguardamos isso. E esperamos ter sucesso nesse sentido, né? Ter sucesso. Porque assim, tu falou ainda do ingresso, né, Daniel? A 24ª, 60% pagaram meio ingresso, R$ 8,00. 40% pagaram o ingresso inteiro. Nessa última, a gente sempre distribui cortesia. Distribuímos 3.000 cortesia, retornou menos de 1.000, porque o tempo não permitiu. E aí foi um dado e foi invertido. 60% foi ingresso inteiro e 40% em ingresso, meio ingresso. Isso se justifica, assim, por causa das escolas, das universidades, que pagam tudo meio ingresso, e, de repente, a terceira idade, também com esse frio, resolveu não sair de casa, né? Com essa chuva toda. Tá? Muito bem. Nós conversamos aqui com o Rogério Brant, presidente da FenaRroz, organizando a próxima edição da feira. Rogério, obrigado pela participação. Sucesso na organização. Estaremos lá também acompanhando tudo de pertinho. Obrigado pela oportunidade. A gente convida toda a comunidade cachoeirense para dar apoio e participar na 26ª edição. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. A gente volta ao vivo amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.